Em 1922, o cinema presenciou o nascimento de um ícone do terror que viveria por décadas. Nosferatu é uma obra-prima do expressionismo alemão, dirigida por F.W. Murnau. Muito mais que uma simples adaptação não oficial do romance Drácula de Bram Stoker, Nosferatu criou uma nova forma de retratar o horror, trazendo um vampiro assustador, envolto em sombras e mistério. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da produção deste clássico, explorar as inovações que ele trouxe para o cinema e entender como sua influência pode ser vista em todos os filmes de vampiro que o sucederam. O expressionismo alemão e o nascimento do horror. Para compreender o impacto de Nosferatu, é necessário entender o contexto no qual foi criado. No início da década de 1920, a Alemanha vivia o auge do movimento expressionista, que nasceu como uma resposta à realidade devastadora da Primeira Guerra Mundial. O expressionismo se destacava por sua estética única. Cenários distorcidos, sombras intensas, figuras deformadas e uma atmosfera de pesadelo. Mais do que contar uma história, os filmes expressionistas buscavam evocar emoções através de suas imagens. Nosferatu se enquadra perfeitamente nesse movimento. Desde os primeiros minutos, o filme utiliza a distorção da realidade para criar uma sensação de inquietação. As sombras do vampiro, projetadas de forma grotesca nas paredes, são um exemplo claro dessa estética expressionista. O cenário da Transilvânia é apresentado como um lugar de terror, onde a natureza parece viva e ameaçadora. Murnau usou a luz e a sombra como protagonistas tanto quanto os atores, criando um ambiente surreal que definia o horror sem precisar de palavras. A produção, uma obra de gênio e desespero. Nosferatu foi produzido pela Prana Film, uma companhia de curta duração que pretendia se especializar em filmes sobrenaturais. A empresa encomendou uma adaptação do Drácula de Bram Stoker, mas não obteve os direitos legais para tal. Como resultado, Murnau e o roteirista Henrik Galeen modificaram vários elementos da história original. Conde Drácula tornou-se o sinistro Conde Orlok, Londres foi substituída pela fictícia cidade de Visborg, e diversos personagens foram renomeados. Essa tentativa de contornar os direitos autorais, no entanto, não foi suficiente para evitar problemas legais. A viúva de Bram Stoker, Florence Stoker, entrou com uma ação judicial e conseguiu uma sentença que ordenava a destruição de todas as cópias do filme. Felizmente, algumas cópias sobreviveram, permitindo que Nosferatu chegasse aos nossos dias e fosse celebrado como o primeiro grande filme de vampiro. A produção de Nosferatu foi repleta de desafios. A equipe filmou em locações reais na Alemanha e na Eslováquia, o que era incomum para a época, já que muitos filmes expressionistas eram feitos em estúdios controlados. A escolha de filmar em exteriores trouxe uma autenticidade ao filme que ainda hoje é impressionante. As paisagens montanhosas da Transilvânia e a arquitetura gótica dos castelos contribuíram para criar um cenário que parecia saído diretamente de um pesadelo. Max Schreck, o vampiro que assustou o mundo. O coração de Nosferatu está na atuação de Max Schreck como Conde Orlok. Ao contrário das representações posteriores de vampiros como figuras aristocráticas e sedutoras, Schreck apresentou um monstro verdadeiramente aterrorizante. Seu Orlok é uma criatura cadavérica com longas unhas, dentes afiados e olhos penetrantes. O design do personagem foi inspirado na figura folclórica do Nosferatu, uma palavra associada a uma antiga lenda romena sobre mortos-vivos. E Schreck trouxe a essa figura uma fisicalidade sombria e animalesca. Há uma lenda popular de que Max Schreck era tão enigmático e convincente em seu papel que as pessoas começaram a acreditar que ele próprio era um vampiro na vida real. Essa teoria, amplamente desmentida, foi explorada no filme A Sombra do Vampiro 2000, que apresenta Schreck como um verdadeiro vampiro disfarçado de ator. Embora não passe de uma curiosidade, essa lenda ilustra o impacto que a atuação de Schreck teve na cultura popular. Inovações cinematográficas, a sombra que inspirou o futuro. Nosferatu é notável não apenas por sua narrativa, mas também pelas inovações técnicas que trouxe para o cinema de horror. Um dos aspectos mais icônicos do filme é o uso de sombras para representar o terror. A cena em que a sombra do Conde Orlok sobe as escadas para atacar sua vítima é uma das mais célebres da história do cinema. Murnau usou a luz de maneira brilhante para transformar Orlok em uma figura etérea, quase imaterial, que paira sobre os vivos como uma presença inevitável. Outro aspecto inovador foi o uso do ritmo narrativo. Em vez de seguir uma estrutura linear e previsível, Nosferatu alterna entre momentos de pura tensão e quietude, criando um ritmo que mantém o espectador em estado de alerta. O uso de efeitos de câmera, como o aceleramento de cenas, para aumentar a sensação de surrealismo, e o jogo de luz e sombra, foram inovações que continuaram a influenciar o gênero de terror por décadas.
Influência no cinema de vampiros. Embora Nosferatu tenha sido inicialmente concebido como uma adaptação de Drácula, sua influência se estendeu muito além disso. Ele estabeleceu muitos dos elementos que seriam revisitados em futuros filmes de vampiros. A figura do vampiro como uma criatura solitária, trágica e amaldiçoada foi solidificada por Murnau e Schreck. A ideia de que o vampiro está intrinsecamente ligado à morte, à decadência e à peste tornou-se um tema recorrente no cinema de horror, desde as iterações de Drácula de Bela Lugosi até os vampiros modernos de filmes como Deixa Ela Entrar, 2008. Além disso, Nosferatu influenciou diretamente filmes como Drácula de 1931, dirigido por Todd Browning, e Drácula de Bram Stoker de 1992, de Francis Ford Coppola. A estética expressionista e o uso de sombras em Nosferatu podem ser vistos em muitos filmes de terror posteriores, como O Gabinete do Dr. Caligari, 1920, e até mesmo em filmes contemporâneos como A Bruxa, 2015, que herdam a atmosfera de desconforto e medo, legado de sombras e luz. Mais de 100 anos após seu lançamento, Nosferatu permanece um marco não apenas no cinema de vampiros, mas no cinema mundial. Sua capacidade de criar terror sem recorrer a diálogos ou efeitos visuais modernos é um testemunho da genialidade de Murnau e de sua equipe. O filme continua a ser estudado e reverenciado, tanto por cinéfilos quanto por cineastas, como um exemplo de como o cinema pode ser uma forma de arte poderosa e atemporal. Ao explorar os temas de morte, medo e imortalidade, Nosferatu nos lembra que o verdadeiro horror não está apenas no sobrenatural, mas nas profundezas da condição humana. O legado de Nosferatu é uma prova de que, mesmo em meio à modernidade, o terror pode ser encontrado nas sombras mais antigas e esquecidas da nossa imaginação. Esse foi um filme que conheci há alguns anos atrás e se tornou um dos meus favoritos. E você já conhecia o maior clássico dos filmes de vampiros? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de fortalecer o trabalho se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.